Em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Agora comigo e com o professor Paulo Bacelar, advogado da área previdenciária e coordenador do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário no Ceará. Paulo Bacelar, está no ar a maior rede de comunicação de informação da área previdenciária do Brasil. Professor Paulo Bacelar, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. São muitas perguntas dos ouvintes que ao longo da semana nos encaminharam mensagens. A primeira dúvida é do Mauro em Baturité. Eu já completei 60 anos de idade e minha carteira nunca foi assinada. Eu não tenho comprovante da atividade agrícola, sempre trabalhei com o meu pai na roça e o único documento que tenho é o papel da energia do meu sítio. Qual o caminho para eu me aposentar? Professor Paulo Bacelar, bom dia. Resposta para o Mauro em Baturité. Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luziano. Bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral deste sábado. Luziano, fica difícil para uma pessoa, já tem 60 anos de idade, apenas com um comprovante de energia de um sítio, mas o sítio, ele pode ter um sítio, mas não trabalhar nele, então você tem que ter comprovação de que exerceu atividade rural, não é que você more na zona rural, né? Você tem que trabalhar, viver daquilo, então ele deve buscar notas fiscais de compra de implementos agrícolas, de máquinas, se ele tiver comprado alguma coisa, verificar se nos papéis do pai dele, se não tem documentos em que ele tenha sido cadastrado como agricultor também, com os filhos. Então ele deve buscar essa documentação dos pais, pelo menos o pai dele já pode ser aposentado, então ele pode buscar a documentação do pai e aí ver essa questão de ter algum documento para que ele possa entrar com ação judicial, pelo menos no INSS, caso sendo indeferido, ele possa ir para a justiça e na justiça ele comprovar o conhecimento da atividade rural, e aí seria um caminho para ele. Professor Paulo Bacelar, como temos uma audiência imensa, enorme no interior do Ceará e no interior do país, junto aos agricultores, aos trabalhadores, às trabalhadoras rurais, eu sempre costumo deixar a porta aberta para alguma oportunidade e também para a esperança de quem nessa mesma situação do Mauro ainda sonha com a aposentadoria. Claro, quem não tem vínculo com o INSS, nem nunca contribuiu para a Previdência Social, não tem direito à aposentadoria. Mas nesse caso do Mauro, professor Paulo Bacelar, o que ele precisa fazer, ou o único caminho que ele tem como esperança e expectativa é chegar aos 65 anos de idade e pedir um BPC? Mas enquanto ele não tem esses 65 anos de idade para pedir o BPC, se ele achar essa documentação, ou pelo menos alguma prova de que ele exerceu atividade rural, algum papel, alguma compra, algum documento, até mesmo do pai dele, como eu disse, e ele dá entrada no INSS, ser negado, ser indeferido esse benefício, na justiça ele poderia comprovar com testemunhas e também com o seu depoimento pessoal, demonstrando conhecimento da atividade rural. E é isso que na justiça vale. Mais uma dúvida agora do Vale do Jaguaribe, em Russas está o Ronaldo Marques. Minha mãe morou 27 anos com um parceiro, ele faleceu em 2009. Quando isso aconteceu, a pensão alimentícia passou para minha mãe. A minha dúvida é, algum dia o governo pode cortar essa pensão alimentícia? Olha, Luziano, ele deve ser a pensão por morte, né? A pensão alimentícia ela recebia antes do óbito. Quando ele faleceu, essa pensão alimentícia se transformou numa pensão por morte. Possivelmente ela requereu a pensão e a pensão alimentícia foi uma prova da união que ela tinha
com ele antes do óbito, que houve uma separação dessa união e que a pensão alimentícia comprovou a dependência econômica. Então, ex-cônjuge ou ex-companheiro que prova a dependência econômica após o fim do casamento ou o fim do relacionamento, também tem direito à pensão por morte. E essa pensão por morte em 2009 não tinha ainda a idade mínima da mulher, do cônjuge ou companheiro, para ter direito ao benefício por um tempo. Então, possivelmente essa pensão será vitalícia. Quer dizer, professor Paulo Bacelar, que a mãe do Ronaldo pode tomar café neste momento com muita tranquilidade, porque a pensão é definitiva. Sim, somente a partir de 2015, com a Lei 13.135, que obteve um tempo mínimo para recebimento da pensão para mulheres ou cônjuges que tivessem menos de 44 anos de idade. Você também tem linha direta aqui com o Jornal Alerta Geral. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. João está no interior do Ceará com a seguinte dúvida: tenho 54 anos de idade e 35 anos de contribuição. Já posso dar entrada na minha aposentadoria? 89 pontos, professor Paulo Bacelar. Pois é, não, João. Se fosse mulher, já teria direito à aposentadoria, porque a mulher precisa ter 89 pontos em 2022, só que o homem precisa ter 99 pontos. Então, pela regra de pontos, da primeira regra de pontos, ele não tem direito. Se ele tivesse 61 anos de idade, poderia ter direito à regra de pontos da segunda regra de pontos, que precisaria ter 61 anos de idade. Porém, se ele não tem 99 pontos nem 61 anos de idade, ele vai poder ter direito à aposentadoria se cumprir com pedágio. Ele já tem 35 anos de contribuição e agora falta completar o pedágio, que é o tempo que faltava, um percentual do tempo que faltava para atingir 35 anos em 2019. Então vamos dizer que ele tinha 33 anos em 2019. Então ele faltava 2 anos para ter direito à aposentadoria, para chegar aos 35. Então ele vai ter que cumprir um pedágio de 1 ano. Então com 36 anos ele pode se aposentar, caso ele tenha esse tempo que faltava em 2019. Professor Paulo Bacelar, quando se fala em idade e tempo de contribuição, surgem muitas dúvidas. É o caso, por exemplo, do Edson em Pindoretama. Comecei a trabalhar aos 18 anos e contribuí 35 anos com o INSS, tendo hoje 53 anos de idade. Eu já tenho direito à aposentadoria? Essa pergunta é bem semelhante à do João, que você acaba de responder. Ele com 54 anos de idade e 35 anos de contribuição. Neste caso, o Edson de Pindoretama tem 1 ano a menos. É a mesma situação? Perfeito, só que aí ele teria 88, né? 88 pontos. Também a mesma coisa, se ele já tem 35 anos de contribuição, ele tem que cumprir agora o pedágio. Então tem que ver quanto tempo ele tinha em 2019, em 12 de novembro de 2019, exatamente nessa data, 12 de novembro de 2019, ver quanto tempo faltava para 35 e cumprir o pedágio de 50% do que faltava para 35, se faltava menos de 2 anos, e 100% do que falta para atingir 35 anos, se ele tiver mais de 2 anos ainda para atingir os 35 nessa data. Então, se ele tem 32 anos de contribuição em 2019, falta o pedágio de 1 ano, com 36 ele se aposenta. Mais um recado para você, o WhatsApp, a linha direta do Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria, 085 99273 4353. Maria Alves, em Guaraciaba do Norte. Sou revendedora Avon e queria saber se eu me encaixo nos 5% ou nos 11% de contribuição. Tenho interesse em começar a pagar. O que devo fazer? Olha, para ela pagar 5% do salário mínimo, ela precisa ser cadastrada como MEI. Ela é vendedora da Avon, então ela não é facultativa, ela não pode pagar 5% como dona de casa, facultativa. Ela vai pagar 5% se ela for cadastrada como MEI. E aí será um microempreendedor individual com registro, né, no portal do empreendedor, do Sebrae, com CNPJ e tudo mais. Se ela quiser pagar 11% do salário mínimo, aí não tem essa burocracia. Ela pode fazer também a contribuição dela comprando um carnê, né, nas bancas de revista, nas livrarias, aquele carnezinho laranja ainda, ou então fazendo a guia diretamente pela internet. Ela pode colocar o código 1163 e pagar como 11% do salário mínimo. E eu faço uma pergunta em nome da Maria Alves e de muita gente que tem essa mesma dúvida, professor Paulo Bacelar. O que é mais vantajoso? É contribuir com 5% como dona de casa ou 11% aí se enquadrando no perfil de MEI, microempreendedor individual?
A dona de casa é 5%, assim como o MEI também é 5%. O que difere é que ela, 5% como dona de casa é como facultativa e 5% como MEI ela é de contribuinte individual, que é o caso dela. Ela é uma contribuinte individual. A contribuição dela é obrigatória porque ela exerce uma atividade remunerada. A vantagem, não existe vantagem. 5% do salário mínimo ou 11% do salário mínimo, eles têm os mesmos direitos, vai se aposentar com um salário mínimo, com 62 anos de idade, o caso da mulher, com 15 de contribuição, e o homem com 65 anos de idade, 15 de contribuição. Quer dizer, ele não muda nada em relação aos direitos previdenciários. Nesse caso, quando você fala, vou insistir nesse assunto porque é muito importante, da relação de remuneração da Maria Alves, mas eu entendo que essa remuneração não é vínculo empregatício, é uma remuneração de acordo com as vendas que ela faz. Nesse caso, vale os 11%, professor Paulo Bacelar? Veja bem, ela vendendo Avon e ela recebendo, por exemplo, R$3.000 por mês, ela deveria pagar por lei 20% sobre a sua remuneração. Então, se ela recebe R$3.000 por mês, ela tem que pagar R$600 por mês de previdência, que é 20% do salário mínimo. Esse aí é o que a lei obriga. Porém, ela pode, a lei também, a lei permite que ela opte em se aposentar com um salário mínimo apenas, que aí gerou essa contribuição de 11% fixo do salário mínimo, independentemente de quanto ela recebe por mês, ela vai pagar 11% do salário mínimo. Ela faz uma opção em não se aposentar com uma média de contribuições, e sim com um valor mínimo de um salário mínimo. Aí, Maria, para você, Maria Alves, em Guaraciaba do Norte, orientação completa e esclarecimento seguro. E aqui você pode confiar. Maria, em Umirim, sou viúva, não tenho filho com o ex-companheiro, mas ele teve 4 filhos com outra pessoa e ficamos com a pensão. No meu caso, fiquei com R$200, o resto ficou para os filhos. Isso é correto? Até que idade esses filhos irão receber a pensão? É correto. Os filhos, ele compete com a cônjuge, com a ex-cônjuge, com a viúva, em igualdade de condições. Ela, hoje em dia vai receber 50% do valor da pensão, mais 10% para cada dependente. Então, se tem 5 dependentes, vai ser 50 mais 50, 100% da aposentadoria. E é dividido entre os 5, né? Então, se deu R$1.000, vai ser 200 para cada um. E a cada momento em que o filho tiver 21 anos, completar 21 anos, essa cota ela diminui. Em vez de 100% da aposentadoria, caso um filho venha atingir 21 anos, fica 90% do valor da aposentadoria. Só que é dividido pelos 4 que restaram. Quando o outro filho fizer 21, vai ser 80% da pensão e é dividido pelos 3 que faltaram, até que não tenha mais nenhum filho abaixo de 21 anos, ela vai receber 60% do valor da aposentadoria sozinha, porque os filhos já atingiram 21 anos de idade. Anote o canal que você dispõe para tirar a sua dúvida na área da Previdência Social. É o 085-99273-4353. Irene Souza está em Santa Quitéria. O meu Auxílio Brasil foi cortado porque a minha filha recebe o BPC. Eu quero saber se eu tenho direito a continuar recebendo auxílio, pois na minha casa são 5 pessoas e só uma recebe ajuda do governo nesse momento. Nesse caso, ela tem direito a receber o Auxílio Brasil, sim, porque a renda per capita dela foi maior do que 1/4 do salário mínimo. Antônia Ferreira, em Frecheirinha. Tenho uma filha diagnosticada com síndrome do pânico, transtorno bipolar, depressão. Ela tem 11 anos de contribuição para o INSS e não consegue mais trabalhar devido a esses sintomas. Eu queria saber se ela tem direito a algum benefício da Previdência Social. A filha diagnosticada com síndrome de pânico, ela tem 11 anos de contribuição, então ela deve ser maior de idade, né? Ela pode ter direito ao auxílio-doença, porque é 11%, ou 11 anos de contribuição. Se ela ainda for segurada da Previdência, ela não deixou de contribuir por mais de um ano, ela ainda é segurada da Previdência, ela pode dar entrada no auxílio-doença. Caso ela não seja mais segurada da Previdência Social, aí seria, mesmo ela tendo pago 11%, mas deixou de pagar por mais de um ano, deixou de ser segurada da Previdência, ela terá que pagar, poderá dar entrada, requerer um BPC, que é o benefício assistencial ao deficiente físico. Agora, professor Paulo Bacelar, qual é a outra recomendação que você faz para a filha da dona Antônia Ferreira? Com 11 anos de contribuição, eu me antecipo aqui a sua resposta, a recomendação é no sentido dela voltar a contribuir, professor Paulo Bacelar? Exato, ela não deve deixar de contribuir por mais de um ano.
Se ela não consegue trabalhar, ela pode, aí nesse caso, Luzenor, ela se enquadra como facultativa. Ela não trabalha, não exerce atividade, não exerce atividade remunerada, então ela pode pagar como segurada facultativa. Se ela tiver inscrição no CadÚnico, ela paga 5% do salário mínimo, ou se ela não tiver inscrição no CadÚnico, ela pode pagar 11% do salário mínimo, mas mantendo a sua condição de segurada sem que ela passe mais de 6 meses sem contribuir. Porque aí ela vai manter a qualidade dela de segurada e pedir um auxílio-doença quando precisar. Valéria, em Quixadá, tem uma filha de 11 anos que recebe o BPC. Ela pode fazer empréstimo consignado, professor Paulo Bacelar? Olha, saiu agora há pouco tempo, né, essa semana, uma medida provisória autorizando o BPC, o titular do BPC, a fazer empréstimo consignado. Antes não podia. Agora foi aberta essa possibilidade para quem recebe o BPC fazer empréstimo consignado. Porém, Luciano, tem duas coisas que precisam ser faladas. O menor de idade que tem seu pai ou sua mãe como tutor nato, como representante legal, ele não pode fazer esse empréstimo. Ele só pode fazer se for um maior de idade. E o maior de idade que esteja curatelado, que esteja representado por um pai, por uma mãe ou por algum parente que interditou aquela pessoa porque ela tem problemas mentais, que não consegue mais discernir, não pode mais decidir sobre a sua vida pessoal, ela vai ser curatelada, vai ser interditada e também, nesses casos, não poderá também fazer empréstimo consignado. Vamos continuar com as perguntas encaminhadas pelos nossos ouvintes e você também pode mandar a sua pergunta para o 085 99273 4353. Ionara Aquino, em Baturité. Tenho uma irmã que sofre de depressão há mais de 9 anos, por isso coloquei os papéis comprovando esse diagnóstico para pedir um auxílio-doença. Eu não posso trabalhar porque cuido dela e só recebo o Auxílio Brasil. Quem cuida também tem direito a algum benefício? Pergunta da Ionara, professor Paulo Bacelar. Não. Quem cuida, quem está responsável por alguma pessoa que tem benefício, ela não tem previsão legal de receber nenhum benefício. Ronaldo, em Calcaia. Tenho 53 anos de idade e estou afastado há 3 anos pelo INSS, porém, meu benefício foi encerrado em dezembro do ano passado. Fiz pedido de prorrogação, mas o INSS cessou o auxílio e o transformou em um acerto de perícia médica. A perícia médica foi remarcada para o dia 19 de maio. Professor, eu irei receber os meus atrasados ou o benefício será reativado sem o pagamento desses meses anteriores? Não, ele vai receber os valores atrasados da data da perícia, da marcação, da data da cessação do benefício, né? Porque ele pediu a prorrogação. Quando for prorrogado, vai receber os atrasados. Mais uma dúvida agora da Mariana Salles, em Tururu. Meu esposo sofreu um acidente de trabalho em maio do ano passado. Ele entrou com um processo na justiça pedindo auxílio-doença. Teve direito a 3 parcelas. Queria saber se ele tem direito a férias, pois faz 1 ano que o meu marido está afastado. Ele continua com a carteira assinada. A empresa deve pagar as férias, professor Paulo Bacelar? Luciano, a empresa não pode pagar as férias se ele ficou com mais de 6 meses de auxílio-doença no ano. Aí não tem direito a férias porque o auxílio-doença, como é que diz? Ele suspende esse prazo de manutenção para você dar as férias da pessoa, para ele ganhar as férias. Então, se ele ficou menos de tempo do que isso, as férias continuam valendo. Caso ele esteja trabalhando ainda, ele pode pedir as férias. Professor Paulo Bacelar, mais uma dúvida agora da Camila, em Russas. Eu trabalhei 5 anos e 6 meses e durante esse tempo eu contribuí com o INSS, mas faz 10 anos que não contribuo e nesse período apenas faço bico. Eu gostaria de saber o que é preciso ser feito para no futuro eu garantir a minha aposentadoria. A Camila não diz a idade que tem, mas aqui cabe, professor Paulo Bacelar, uma boa recomendação, um esclarecimento para a Camila nessa situação. É aquele caso, né? Ela tem contribuições, tem 5 anos ou 6 anos de contribuição, 5 anos e 6 meses, mas ela passou mais de 10 anos sem contribuir. Isso quer dizer o quê? Que ela deixou de ser segurada da Previdência Social. Mas essas contribuições que ela fez, está valendo. Então ela deve continuar a contribuir, né? A partir de agora, voltar a contribuir imediatamente, para ela retornar à sua condição de segurada. Quando ela pagar mais de 6 meses, ela retoma a carência perdida lá do benefício lá
das contribuições que ela deixou de contribuir lá há 10 anos atrás, ela vai voltar a ter a carência para todos os benefícios depois de 6 meses e ela vai continuar contribuindo até completar 15 anos de contribuição para ela poder pedir aposentadoria quando tiver 62 anos de idade. Você tem dúvidas sobre os benefícios pagos pelo INSS? Mande o seu recado. Aqui a gente dá uma resposta segura para você. É o 085 99273 4353. Professor Paulo Bacelar, Lígia em Icó mandou uma pergunta e trouxe uma palavra técnica que eu fui pesquisar para saber o que é. Ela diz o seguinte: sou portadora de Gaucher e vou à Fortaleza me tratar de 15 dias no Hemorce. Gostaria de saber se eu tenho direito ao BPC, pois já solicitei várias vezes e o pedido foi negado pelo INSS. Já entrei com ação com o advogado e também foi negado. O que devo fazer? Gaucher, para você, ouvinte internauta, é uma doença que provoca o aumento visível do fígado e do baço. Daí, a Lígia se referia a esse tratamento que faz no Hemorce a cada 15 dias. Nesse caso, essa doença se enquadra no perfil daquelas enfermidades, doenças que o INSS pode conceder algum benefício, professor? Não existe uma lista de doenças para conceder o BPC. O único caso que há listas de doenças que é para isenção da carência de um benefício de auxílio-doença, né, que é o benefício por incapacidade provisória. Para BPC, não. Isso vai depender muito da idade da pessoa, vai depender da atividade que a pessoa exerce e o que essa doença causa de incapacidade para ela trabalhar no futuro. Agora, ela disse que já teve um processo negado na justiça. Porém, Luciano, a gente precisa saber se esse processo negado na justiça foi relacionado à renda, porque se ela pedir um BPC, ela vai ter os dois critérios, renda e incapacidade, deficiência, né? Então, eu teria que saber se foi incapacidade pela renda, a renda maior do que 1/4 salário mínimo, ou se foi pela perícia médica. Se foi pela perícia médica, aí a justiça já se manifestou sobre esse caso. Para ela ter direito novamente a pedir um benefício, ela teria que ter um laudo melhor. Sempre eu falo aqui em laudo médico. Se a gente, por exemplo, no nosso escritório, a gente ensina isso também para os advogados, a gente não entra com processo se não tiver com laudos médicos confrontando, né? Atestando aquela incapacidade, porque você entrar com processo para esperar uma perícia médica sem laudos, a perícia médica da justiça, ela não vai ter condições de atestar se aquela pessoa realmente tem aquele problema, porque ele não acompanha aquela pessoa. Então, você tem que ter laudos médicos bons, atestados que você diga que você está incapacitada permanentemente para o trabalho, para poder ter direito ao BPC. Mais uma dúvida agora da Maria Zildete Rabelo Gomes, em Morada Nova. Meu filho é autista e recebi o BPC, mas o benefício foi cortado por conta do meu salário, pois sou professora. Porém, tenho muitas despesas com o meu filho devido a esse diagnóstico. Queria saber, professor Paulo Bacelar, se ele tem direito ou não ao auxílio. Olha, essa questão do BPC, ela pode relativizar a renda per capita familiar de 1/4 do salário mínimo. Pode relativizar com essas despesas médicas que ela diz que tem, né, dele. Ela deve apresentar isso na via administrativa para que a assistente social possa ver se essas despesas impactam na renda familiar e aí passar essa questão da renda e passar a analisar a perícia médica. Tenho um filho especial, autista, que recebe o benefício e meu avô tem uma terra e está querendo passar a propriedade para o meu nome. Gostaria de saber se eu posso colocar essa propriedade no meu nome e se não vai dar problema no benefício do meu filho, caso isso venha a acontecer. Essa dúvida é da Beatriz Ingranja, que volta a nos questionar sobre esse assunto, esperando uma resposta. Qual é o conselho nesse caso, professor Paulo Bacelar? Olha, o TCU, ele sempre bate nessa questão dos bens que a pessoa tem. Então, se você tem um BPC, futuramente o servidor, na hora de conceder o benefício, ele não analisa se a pessoa tem apartamento, tem casa, tem terreno, tem moto, tem carro. Quem vai fazer isso no futuro é o TCU, o Tribunal de Contas da União, que vai apurar as rendas das pessoas que recebem o BPC. Mas como é a mãe, né? Isso não vai interferir diretamente, a não ser que ela tivesse renda desse terreno, um aluguel e tal, que ela também teria que declarar essa renda para poder ser constatada uma renda e verificar a renda familiar
dela futuramente numa revisão. Se ela vai receber esse terreno, mas não vai receber renda disso, eu acredito que não tenha problema. Daniel em Massapê, tenho 51 anos de idade, com 20 anos de contribuição ao INSS, sendo que desse período trabalhei 12 anos em atividade especial periculosa. Quando posso me aposentar? Olha, é muito pouco, né? 12 anos, ela teria que ter 25 anos. O Daniel em Massapê. Né? Daniel, teria que ter 25 anos direto com essa atividade insalubre até 12 de novembro de 2019, que é a data da reforma da Previdência, para você ter direito à aposentadoria especial. Hoje você precisa ter, Daniel, 60 anos de idade e 25 anos de atividade especial para poder se aposentar. Delmira em Crato. Antes do recado da Delmira, eu quero deixar para você, ouvinte internauta, anotar, decorar, memorizar o nosso WhatsApp para você receber a sua resposta aqui no Jornal Alerta Geral. Mande a sua pergunta para o 085 99273 4353. Agora sim, a pergunta da Delmira no Crato. Sou funcionária pública concursada, tenho 56 anos de idade e 15 anos de contribuição. Quero saber com quantos anos irei me aposentar. Crato tem regime próprio de previdência social, professor Paulo Bacelar. Mas aí eu vou pegar pela regra geral, porque aí teria que ver a regra de cada município, mas se o município seguiu a regra geral do servidor público federal, ela terá que ter 62 anos de idade para poder pedir aposentadoria. Quem nos aguarda com uma resposta, professor Paulo Bacelar, é o Nilson em Calcaia. Tenho 15 anos de carteira assinada e sou microempreendedor individual, MEI, há 10 anos. Como faço para me aposentar? Tenho 48 anos de idade e a minha profissão é considerada insalubre. Olha, Luciano, MEI não se aposenta com atividade insalubre. Ele vai se aposentar com 15 anos de contribuição, 65 anos de idade, independentemente se a atividade dele é insalubre ou não, porque MEI só se aposenta por idade e com 65 anos, no caso o homem, 62 a mulher, com 15 de contribuição. Tá aí, Nilson, com essa resposta do professor Paulo Bacelar, aprendi mais uma coisa na área da Previdência Social. Quer dizer que microempreendedora individual, MEI, não se aposenta por insalubridade, professor Paulo Bacelar? Não, Luciano, ele se aposenta exclusivamente com salário mínimo e com 15 de contribuição com 65 anos de idade. Mais uma dúvida agora do Vitor Alves em Camusim. A minha avó tem 57 anos de idade e é agricultora com 13 anos de contribuição ao INSS e sofre com dores constantes nas costas, não tendo nenhum tipo de salário. Ela tem 4 filhos e entrou com pedido de aposentadoria quando fez 55 anos de idade, porém o pedido foi negado. Eu queria saber, professor Paulo Bacelar, se a minha avó tem o direito à aposentadoria. O advogado na causa consegue resolver essa situação? Depende muito. Ela tem 57 anos, mas 13 de contribuição. Ela teria que ter 15 de atividade rural ou 15 de contribuição. Se o advogado vai resolver, agora, nesse momento, se for por essas informações, não, porque ela precisaria ter 15 anos de comprovação da atividade rural. Mas ela pode ser, Luciano, que ela tenha um tempo rural, um tempo urbano, tem que ver se ela tem documentação realmente, se vai conseguir comprovar 15 anos, é bom que o advogado possa analisar os documentos dela para ele poder saber se tem direito a algum benefício ou não. Agora, professor Paulo Bacelar, me veio uma curiosidade em cima dessa pergunta do Vitor Alves sobre a avó dele. Se ela tem 13 anos de contribuição na área urbana, para se aposentar como trabalhadora urbana, ela precisa completar pelo menos os 62 anos de idade e juntar 15 anos. Ou seja, tem um espaço aí para contribuir para a Previdência Social. É porque ficou a dúvida que ela diz o seguinte, que ela tem 13 anos de contribuição, mas é agricultora. Então a gente não sabe se ela contribuiu que esses 13 anos para o sindicato, ou ela está considerando esses 13 anos como contribuição, mas é 13 anos de atividade rural, ou se ela contribuiu com atividade urbana. Se ela realmente contribuiu com atividade urbana, aí ela precisaria ter 15 anos, mais 62 anos de idade e não 55. A Adriana, em Fortaleza, nos mandou a mensagem pelo WhatsApp 085-99273-4353. A dúvida dela, professor Paulo Bacelar, pago 5% de contribuição para o INSS, baixa renda. Eu queria saber o que é e para que serve essa contribuição. É uma contribuição obrigatória? Que pergunta da Adriana, professor Paulo Bacelar. Olha, não é obrigatória. A contribuição do segurado facultativa, ele já diz o nome,
facultativo. Está facultado a ele contribuir ou não. Paga se quiser. Mas, para ela se aposentar, ela precisa contribuir durante 15 anos e ter 62 anos de idade mulher, 65 anos de idade homem. E só pode contribuir a dona de casa realmente facultativa de baixa renda quem está cadastrado no CAD único e quem tem renda zero e que mantenha o seu CAD único atualizado no mínimo de 2 anos. Não pode passar de 2 anos essa atualização, porque senão as contribuições que ela fizer como dona de casa não vão ser validadas, elas vão ser validadas futuramente pelo INSS. Para ser validadas, precisa estar cadastrado no CAD único e não ter renda nenhuma. Quem não tem renda é segurada facultativa. Quem tem renda é obrigatório, é assegurada obrigatória e vai pagar outros valores. Adriana, o professor Paulo Bacelar foi muito feliz nessas considerações, nessa explanação, ao dizer sobre a situação da contribuição de forma facultativa. Nós não somos obrigados a contribuir para a Previdência Social, mas cada um deve ter a preocupação de contribuir, de recolher para a Previdência Social e sonhar com a aposentadoria. Na realidade, quando a gente contribui, é uma poupança, vou colocar entre parênteses, forçada, que a gente está pagando, fazendo para receber lá na frente. No caso, a contribuição previdenciária nos permite ter no futuro uma aposentadoria. E ao longo da espera pela aposentadoria, você tem, no caso de vínculo com o INSS, proteção de outros benefícios. Estou no caminho correto, professor Paulo Bacelar? Perfeito. Agora, é obrigatório quem exerce atividade remunerada. Só não é obrigatório para quem não trabalha, para quem não tem nenhuma renda. E aí, como você disse, essas contribuições a longa espera até chegar aos 15 anos e 62 anos de idade, você estará protegida para um auxílio doença. Se tiver um filho, terá direito a um salário maternidade. Então, estará sendo segurada da Previdência e tendo direito a benefícios até poder se aposentar. Mais uma dúvida agora do Raimundo Silva em Canindé. Tenho 15 anos de contribuição junto ao regime geral e neste mês completo 65 anos de idade. Ou já completou, porque ele não disse qual foi a data, qual é a data. Minha carteira era assinada com mais de um salário mínimo. Queria saber, professor Paulo Bacelar, se já posso pedir minha aposentadoria e se o valor que irei receber vai ser apenas de um salário mínimo. Vai se aposentar, já tem direito a se aposentar, né? Como você sempre diz, Luciano, vai tomar um café hoje de manhã com essa notícia que já pode se aposentar. Já implementou, com 65 anos de idade, né? Já implementou as condições. Agora, se vai ser salário mínimo, não sei. Vai depender da média de contribuições desde 94 até hoje. E essa média não será 100% da média, o seu valor da sua aposentadoria, Luciano. Infelizmente, a reforma da Previdência, nesse caso, você vai receber apenas 60% dessa média de contribuições. Então, se a média for um pouquinho maior do que o salário mínimo, vai jogar o valor da aposentadoria para o salário mínimo. E aí essa média tem que ser muito alta para que você se aposente com valor maior do que o salário mínimo, porque você vai se aposentar com 60% da média de contribuições desde julho de 94. Os caminhos da aposentadoria com segurança e informações bem precisas estão aqui. Por essa razão, o Edilson Icó quer saber. Tenho 45 anos de idade e nunca contribuí com o INSS. Trabalho com pinturas e sou vendedor ambulante. Gostaria de saber qual opção devo escolher para contribuir com o INSS. Queria contribuir com os 20% do facultativo para compensar o tempo perdido. Por quanto tempo devo contribuir? Vai, professor Paulo Bacelar, olha, com segurança, com muita fé, dá uma resposta aqui para o nosso Edilson Icó, que ainda chega no tempo certo para recolher para a Previdência Social. Mas vamos falar aqui da resposta que eu dei para a Adriana, né? Que eu falei que quem trabalha é obrigado a contribuir. Então ele aqui, ó, o Edilson, ele trabalha com pinturas e é vendedor ambulante. Então ele não é facultativo, ele é obrigado a contribuir. Então ele não pode contribuir como facultativo, ele deve contribuir como contribuinte individual. E aí vai pagar o código 20% se ele for querer se aposentar com um valor maior do que um salário mínimo. Aí ele vai escolher um salário, que teria que ser o valor da sua renda, mas ele pode declarar essa sua renda e pagar um valor de 20% entre o mínimo e o teto da Previdência no código 1007, que é o código de contribuinte individual. Porém, se ele quiser se aposentar com o valor de um salário mínimo, ele pode entrar no plano simplificado da Previdência Social e pagar 11% do salário mínimo, que será cento e poucos reais, e vai se aposentar com salário mínimo também com 15 anos de contribuição, 65 de idade, e vai
poder pagar no código 1163, que é o código de 11%. Professor Paulo Bacelar, quando ele fala assim, eu posso contribuir com um valor mais alto para compensar o tempo perdido, essa dúvida dele está nessa resposta que você acaba de dar. Se ele contribuir, por exemplo, sobre 2 salários mínimos, sobre 3 salários mínimos, ele vai ter naturalmente uma renda maior. Isso, agora é aquilo que a gente fala. Para eu saber se vale a pena eu pagar um valor X por mês e para saber quanto eu vou me aposentar, aí ele deve fazer um planejamento previdenciário para ele não jogar dinheiro fora. Porque se ele for pagar apenas sobre 2 salários mínimos e na prática, no final, vai se aposentar com 60% da média, então não vai aumentar o valor da aposentadoria dele, ele vai se aposentar com salário mínimo mesmo pagando 2, 3 salários mínimos. Então, ele precisa planejar isso, calcular, fazer uma média de contribuições até a data dos 65 anos que ele completar, para a gente ver se vale a pena ele pagar ou não. Por isso que vale a pena contratar uma pessoa especializada para fazer o planejamento previdenciário. Você tem resposta à sua dúvida? Mande a mensagem aqui para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Elivaldo em Granja. Eu moro com 2 filhos menores de idade e recebo o Auxílio Brasil de R$400. Será que devido a essa situação eu terei direito a receber o valor de R$1.200? Nesse caso de R$1.200, ele está triplicando os R$400 por 2 filhos, além do valor que já recebe hoje. Não tem esse critério, né, professor Paulo Bacelar? Não tem. Ele vai receber apenas o valor de R$400, né, pela sua família, e não chegará a esse valor. Que é o teto, Elivaldo, em Granja, do pagamento do Auxílio Brasil. Raimunda em Capistrano. Tenho 63 anos de idade e nos últimos 11 anos trabalhei na roça e só trabalhei com carteira assinada durante 4 anos e 3 meses. Tenho problemas de saúde, já entrei com pedidos de aposentadoria, mas todos foram negados. O que devo fazer? 63 anos de idade, professor Paulo Bacelar, tem um período aí de contribuição, né, de carteira assinada, pelo que eu entendi. Ela se enquadra na aposentadoria híbrida, que é a somatória do tempo rural com o tempo urbano, para dar os 15 anos de contribuição. Então, ela teria 11 de trabalho rural e 4 de contribuição no trabalho urbano. É exatamente a aposentadoria híbrida, mas isso ela precisaria ter a idade da trabalhadora urbana. E ela tem 63 anos, ela precisaria ter apenas 61 anos e meio agora em 2022. Então, ela deveria procurar aí para dar entrada na aposentadoria híbrida. Mas nesse caso, precisa comprovar o período que ela está trabalhando na atividade rural. Exatamente, precisaria comprovar esses 11 anos. Voltamos ao maciço do Baturité. Vilene em Baturité. Tenho uma união estável, não reconhecida em cartório com o meu atual companheiro e não tenho filho com ele. Em caso de falecimento, eu tenho direito a ficar com o salário dele? Eu recebo o BPC e ele é aposentado. Luzenou, ela não pode deixar de ter provas sobre essa união estável. Hoje, o cônjuge, mulher ou homem, tem direito à pensão por morte do seu consorte se tiver pelo menos 2 anos de união estável. Então, ela precisaria ter uma prova de 2 anos atrás, antes do óbito, e uma prova mais recente na data do óbito. Ela precisa ter não só esse registro de cartório, que seria uma prova, mas como mesmo endereço, se ela tiver uma conta da Enel no nome dela, vai ter uma CAGES no nome dele, um cartão de crédito onde tem um endereço dela como dependente dele no cartão, ou como dependente no plano de saúde, ou como uma conta conjunta no banco. Essas são as provas mais conhecidas para você provar que vivia pelo menos em 2 anos antes do óbito da pessoa, para ela ficar com a pensão por morte. Bia, não disse em que cidade se encontra, mas a pergunta vai ser feita e a resposta agora, Bia, com o professor Paulo Bacelar. Tenho 57 anos de idade e só contribuí para o INSS 3 anos. Será que posso me aposentar? Não, com essa idade, com esse tempo, não. Ela precisaria ter 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. Ah, professor, vale a pena contribuir daqui para frente? Depende muito dela, porque daqui a 57, né? Mais 5 anos. Mais 3, mais 5, 8 anos, ela terá 65. E mais 8, mais 3 daria 11 anos, ela não terá os 15 anos de contribuição. Se ela quiser se aposentar com mais idade, né?
que ela deveria contribuir daqui para frente até completar os 15 anos e ela poder se aposentar com mais de 65 anos de idade. Tem uma pergunta bem semelhante, professor Paulo Bacelar, que é da Magda Calor, em Fortaleza. E ainda tem um agravante aqui, eu vou dizer assim, né? Porque a idade da Magda é bem mais superior. E ela diz o seguinte: gostaria de saber, eu só contribuí 3 anos ao INSS e atualmente tenho 62 anos de idade. Posso dar entrada na aposentadoria? Situação bem parecida com a da Bia. Ela deve continuar contribuindo, se ela quiser contribuir, mas só vai se aposentar quando completar os 15 anos de contribuição. Ela poderia, nesse caso, requerer um BPC aos 65 e continuar contribuindo como segurada facultativa, isso não impede o recebimento do BPC, e ao chegar aos 15 anos, ela trocar o BPC pela aposentadoria. France, também na Grande Fortaleza. Tenho 65 anos de idade e estou devendo alguns anos ao INSS. O que tenho que fazer para eu me aposentar? O que devo fazer? Ela não disse quanto tempo tem de contribuição, mas, France, o esclarecimento do professor Paulo Bacelar vai dar uma orientação nos caminhos da aposentadoria. Olha, Zeno, a partir de julho de 2020... saiu o decreto 10.410, que depois o INSS normatizou através de uma portaria, que para quem tem débito na Previdência e perdeu a qualidade de segurado, deixou de ser segurado e agora quer contribuir com esse atrasado ele não conta para carência, quer dizer, não conta para o tempo de aposentadoria por idade de 15 anos. Então, se a pessoa deixou de contribuir, perdeu a qualidade de segurado, ela tem que completar os 15 anos pagando daqui para frente. Não adianta ela contribuir com esse período em atraso, porque não vai contar para a aposentadoria dela. Mais uma dúvida agora da Maria Gorete Brito. Ela não diz em que cidade se encontra. Quando você encaminhar a sua dúvida para o nosso WhatsApp 085-99273-4353, diga em que cidade você se encontra, porque a gente faz questão de saber em que município você mora ou você está passando férias, para citar esse município e saber onde a gente está chegando com o Jornal Alerta Geral. Diz o seguinte, a Maria Gorete: minha cunhada é microempreendedora individual, MEI, e agora está com problema de saúde, hérnia de disco. O médico negou o benefício dela e ela foi falar com o advogado. O advogado disse que não ia dar certo pelo esposo dela ter o LOAS. Isso é correto? Ela não é casada com o esposo, com o companheiro. Mas é companheiro, né? Então a renda do companheiro, mesmo não sendo casado, ela entra para o grupo familiar do BPC do marido. Então pode dar problema, caso ela venha se aposentar, dá problema para o BPC do marido dela, que terá que ver a renda familiar, a questão de miserabilidade da pessoa para saber se ele vai poder manter o BPC caso o INSS venha a revisar o benefício dele. Mas ela pode se aposentar sem problema nenhum, caso ela esteja incapacitada para o trabalho, ela pode se aposentar, mas vai depender se o marido dela não vai ter essa revisão depois que ela se aposentar, para saber se ele poderia continuar recebendo ou não. Do Rio de Janeiro chega a pergunta da Maria Rodrigues. O meu esposo, Francisco Amarildo, tem 35 anos de contribuição e 54 anos de idade. Eu gostaria de saber quanto tempo falta para ele se aposentar. 35 de contribuição, um marido, né? 89 pontos, professor Paulo Bacelar. Mas dever de casa bem feitinho. 3 perguntas em que teve mais ou menos a mesma pontuação, 89 pontos. Do mesmo jeito, se ele já tem 35 anos, ele não se aposenta pela regra de pontos, mas pode se aposentar pela regra do pedágio. Então ele precisa saber quantos anos ele tinha em 2019, 12 de novembro de 2019, para saber qual é o pedágio dele. Pode ser de 1 ano, pode ser de 2 anos o pedágio, e aí ele vai depender disso para ele poder se aposentar aos 36 de contribuição ou aos 37, independentemente da idade. Professor Paulo Bacelar, mais uma dúvida agora do Abílio Araújo Costa, em Sobral. A segurada é microempreendedora individual, não pagou a primeira contribuição em dia, embora tendo as 10 contribuições anteriores ao parto pagas, tem direito ao benefício? Não. No caso, o salário maternidade, né, professor Paulo Bacelar? Ela precisa ter 10 contribuições anteriores ao parto que valham para carência. E a carência do benefício passa a valer a partir da primeira contribuição em dia. Então, se a primeira não for em dia, ela não vai ter 10 contribuições antes do parto, vai ter 9. Então ela não teria direito ao salário maternidade. Mais uma dúvida, José está em Fortaleza, sou deficiente visual e tenho o BPC. Gostaria de saber, se eu comprar um carro com isenção, eu posso perder o benefício? Pode perder, professor Paulo Bacelar? Mas não, depende. Se o BPC é de deficiente e ele tem um carro
o BPC, olha só, o deficiente pode dirigir? Depende, se for uma deficiência que não seja mental, uma deficiência que tenha um carro adaptado, ele pode dirigir. Mas o BPC, ele tem uma ideia de miserabilidade. E na justiça, e também no TCU, também já disse aqui, o TCU às vezes manda listas de benefícios de BPC para os segurados, para os servidores do INSS apurarem, para ver uma pessoa que tem um carro, que tem uma moto. Por quê? Entende-se que o BPC é para pessoas que estão em estado de miserabilidade. Então, para quem tem um BPC, ele não poderia ter um carro, não poderia ter uma moto. Porque tem rendas superiores que não foram declaradas para ele ter um carro ou uma moto, um bem. Então, é problema sim ele ter um carro, uma moto em nome dele por causa dessas questões do TCU e até mesmo da Justiça. Quero fazer confusão, professor Paulo Bacelar. Me permita, por exemplo, tudo bem que o TCU e o INSS neguem benefício para quem solicita o benefício de prestação continuada BPC a partir do momento que investiga se aquela pessoa tem ou não patrimônio. E quando encontra patrimônio, como veículos, como uma casa, aí o INSS diz, não, o Paulo, a Maria não tem direito ao BPC porque tem patrimônio. Nesse caso, se o beneficiário do BPC Loas fizer uma economia, pronto, vou fazer um planejamento aqui, todo mês vou guardar R$200, ao final do ano, 2.400, 2 anos, 3 anos, junto uma graninha para dar uma entrada num carro. Nesse caso, professor Paulo Bacelar, que o veículo é adquirido após essa economia, com muito esforço, mesmo com sacrifícios, não é permitido ter o veículo? Não é que seja permitido, não existe proibição na lei, mas se apura o estado de miserabilidade. No momento que ele compra um carro, ele está dizendo assim para a União, olha, União, eu comprei um carro, revisa meu benefício para saber se eu ainda estou no estado de miserabilidade, porque o BPC é um benefício que ele pode ser revisto a cada 2 anos. Então, a cada 2 anos eu vou ver se sua condição melhorou ou piorou. Então, não é que você não possa ter um carro, mas se você pode ter um carro, porque você não precisa daquele dinheiro para se sustentar, que é a ideia do benefício assistencial, já que não há contribuição para ter direito a esse benefício. Então, José, nosso ouvinte em Fortaleza, você desconsidera o que eu falei e siga os conselhos de prudência e moderação do professor Paulo Bacelar. Agora, a dúvida é da Silvia em Russas. Quero uma informação. Trabalhei 18 anos de carteira assinada, não trabalhei mais, vivo na agricultura, tenho 52 anos de idade. Com quantos anos eu vou me aposentar? Responde, professor Paulo Bacelar. Essa é aquela ideia típica, Luciano, que eu já falei até aqui, que a pessoa tem um sítio, vive na agricultura, mas não vive da agricultura. Ela precisa estar vivendo da agricultura, plantando, colhendo e se mantendo com a sua atividade rural. Viver na agricultura não dá direito à aposentadoria rural. Tem que viver disso, tem que trabalhar para se sustentar com a atividade rural. No caso dela, ela só vive na agricultura, então não tem direito à aposentadoria rural. Ela vai se aposentar com 62 anos de idade. Na atividade urbana, com 18 anos de contribuição, já teria direito à aposentadoria aos 62 anos de idade. Maria, em Granja, minha filha recebe o benefício do INSS. Quando foi fazer a prova de vida da minha filha na agência bancária, exigiram a identidade, mas só que ela não tem esse documento. O rapaz do banco abriu uma conta no meu nome, o cartão vem com o meu nome, porque ela é menor da idade. A minha dúvida é, será que atrapalha o meu Bolsa Família? Não, porque aí o benefício não é dela, ela só está sendo representante legal da filha no banco. Tereza, em Ubajara, vou fazer 55 anos de idade e tenho 19 anos de contribuição. Com quanto tempo eu vou me aposentar? Adoro essas perguntas, Luciano, porque aí é fácil, né? Essa até eu respondo. 62 anos de idade, Tereza, e 15 de contribuição, você já tem o tempo, falta a idade. Agora, se ela for trabalhadora rural... Mas ela diz que tem de contribuição, Luciano. Quando a pessoa fala contribuição, a gente entende que não é rural, porque contribuição geralmente é urbano, né? Porque o trabalhador rural, o trabalhador rural não contribui. Contribui indiretamente, mas o trabalhador rural, ele precisa de 15 anos de efetivo exercício da atividade rural. Se ela tiver
Se ela tivesse a condição rural, aí ela se aposentaria com 55 anos, já teria direito. Então, Tereza, segurança na resposta do alerta geral do professor Paulo Bacelar. Com 62 anos de idade, você já fez o dever de casa como contribuinte da Previdência Social, você vai garantir a aposentadoria. Pois não, professor? A não ser que essas pessoas, que elas gostam muito de falar isso, que ela diga que tenha 19 anos de contribuição para o sindicato, né? Porque muita gente fala isso, né? Que contribui para o sindicato. Essa contribuição para o sindicato não é uma contribuição previdenciária, não é uma contribuição para o INSS, então não dá direito à aposentadoria somente com contribuição para o sindicato. E já na reta final da minha conversa com o professor Paulo Bacelar, tem a pergunta do Raimundo Trajano em Itapajé. Tem o cadastro no MEI, mas está atrasado há mais de 2 anos. Para efeito de aposentadoria, é viável eu botar em dia o MEI e continuar pagando até chegar o tempo de pedir a aposentadoria? Olha, no caso dele, se já passou mais de 2 anos, o débito continua com a União, mas não vai servir para a aposentadoria dele, porque o tempo que você paga de atraso, depois de que perde a qualidade segurada, e o MEI perde a qualidade segurada depois de 1 ano sem pagar, sem contribuir, aí você vai para pagar daqui para frente, para poder ter direito à aposentadoria. O que você vai pagar para trás depois da perda da qualidade não vai dar certo para você se aposentar. Final da nossa conversa aqui, para você, ouvinte internauta, que não foi contemplada com esclarecimento e orientação, a sua pergunta está guardada e será feita no nosso próximo programa aqui no Jornal Alerta Geral, Caminhos da Aposentadoria. Mas não esqueça, anote aí o número do nosso WhatsApp, é o 085 99273 4353. Professor Paulo Bacelar, feliz com a sua contribuição aqui como professor, como advogado, como coordenador do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário no Ceará. A você, professor Paulo Bacelar, o nosso muito obrigado, um grande abraço, um bom final de semana. Obrigado, Luciano, obrigado a todos os ouvintes que mandaram perguntas. Até o próximo programa, se Deus quiser. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.